Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de, antes de começar a nossa reflexão, eu queria fazer uma pergunta. Não sou o pastor Tiago, mas vou fazer uma pergunta. Quantos aqui ficaram resfriados em algum momento da sua vida? Acho que eu desconheço alguém que não tenha ficado resfriado em algum momento da sua vida. Mas quando nós estamos resfriados, na maioria das vezes, nós nos automedicamos, usa alguma coisa em casa que já foi medicado. Mas quando precisamos ir ao médico, nós buscamos uma orientação dele. E na maioria das vezes, nós seguimos corretamente as instruções do nosso médico, né? Ou do médico de uma UPA, ou do médico da família, não importa. Ele vai lhe orientar a tomar determinadas medicações em determinados tempos e você segue aquela orientação à risca. Há aqueles que se automedicam, como eu falei anteriormente, e quando nos automedicamos, nós não sabemos exatamente em quanto tempo nós vamos permanecer gripados, porque nós achamos que já sabemos de tudo e não precisamos ir ao médico. Vocês vão saber onde é que eu estou querendo chegar a respeito dessa pergunta e dessa colocação. Quando o médico te orienta a tomar uma medicação ou um anti-inflamatório ou simplesmente um comprimido para dor de garganta ou um xarope, ele já está diagnosticando o seu problema e ele está te dando uma solução para o seu problema. Por quê? Porque o tempo dele de estudo o proporcionou esse entendimento. Quando nós seguimos a risca, na maioria das vezes seguimos certinho, nós temos êxito exatamente no período que o médico falou ou até antes. Quando nós burlamos alguma orientação do médico, o que é que acontece? Na maioria das vezes, ou a gripe agrava ou demora mais tempo para você ser curado daquela situação. Assim é na nossa vida com Deus. A palavra que eu quero trazer ao coração dos meus irmãos da Web Rádio Edificando Vidas, e esta mensagem também vai ser colocada lá no canal do nosso pastor Tiago Salomão, youtube.com/PR Tiago Salomão sem o H. E sempre nós gravamos alguns áudios para estarmos colocando na nossa programação. E hoje eu desejei fazer isso, trazer para nós da Web Rádio Edificando Vidas e também para o nosso canal lá do YouTube. E lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 5, é uma história bastante conhecida. E é a cura da lepra de Naamã. Mas missionária, porque a senhora falou de um médico, falou da gente estar gripado, exatamente o que eu quero falar com vocês. A história de Naamã no seu livro de 2 Reis, no seu capítulo 5, fala sobre Naamã, comandante, a partir do verso 1, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, nosso Deus, dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. E o decorrer da história fala que as tropas da Síria, eles haviam atacado Israel e levou cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina, ela foi de suma importância para Naamã quando ela sugeriu, né? Você pode ler o livro de 2 Reis, todo o capítulo 5, para você entender mais essa história, mas tem muitas pessoas que já ouviram e já examinaram essa passagem. E essa menina simplesmente diz que olha só, olha o que essa menina diz no verso 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cure da lepra.
Deixa eu fazer um resumo disso aí. Quando Naamã foi ao seu senhor, explicando o que tinha acontecido, o seu senhor o enviou ao rei de Israel. Só que, em contrapartida, o rei de Israel achou que o rei da Síria estava procurando um pretexto para atacar Israel ou ter algum tipo de retaliação, porque provavelmente ele sabia que ele não poderia fazer nada por Naamã. Só que em Israel havia um profeta, e esse era o profeta que a menina havia falado àquela senhora. E aí o rei de Israel ficou indignado e também, mostrando a sua incapacidade, rasgou as suas vestes. Não é isso? Só que quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Gente, toda esse início de história do que aconteceu, eu quero trazer a vocês um entendimento de que muitas vezes nós temos o profeta que não damos credibilidade. Nós muitas vezes vamos em segundos e terceiros buscar algo que Deus já te mostrou onde você deveria ir. E dando continuidade à mensagem, no verso 9, diz: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu levou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Deixa eu falar uma coisa. Naamã, ele era um chefe, ele era um homem bem sucedido, porém havia adquirido, sendo contaminado pela lepra. A gente não sabe por quanto tempo Naamã ficou leproso, porque como fala que ele era bem sucedido, isso quer dizer que a lepra ainda não tinha se alastrado pelo corpo dele, porém, Naamã estava preocupado porque ele sabia que em determinados momentos ele ficaria impossibilitado de exercer sua função e talvez até saberiam que ele estaria leproso por causa do mau cheiro que a lepra trazia. Então, Naamã, na sua busca, talvez incessante, de buscar uma cura para essa enfermidade, ele foi procurar os seus meios para chegar até alguém que pudesse fazer algo por ele. E nessa busca incessante que acontece muito na vida do cristão hoje, em busca de resposta através da boca de muitas pessoas, e esquece de buscar resposta na pessoa certa, que é a pessoa do Senhor. Então, Naamã foi até o profeta Eliseu e ele conjecturou, gente, abaixo você já vai perceber que Naamã já conjecturou como seria a sua cura, como o profeta faria. Então, naquele momento, ele projetou aquilo na mente e ele achou que pelo fato dele ser um homem de autoridade, deveria acontecer daquela forma, mas as coisas de Deus não são como nós queremos. Muitas vezes a gente projeta algo que Deus diz não é dessa maneira. Você precisa se desfazer de muitas coisas para você conseguir entender e alcançar o objetivo. No verso 11 do livro de 2 Reis, no capítulo 5, diz o seguinte: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então preste bem atenção. Ele simplesmente idealizou como o profeta deveria fazer, querendo simplesmente dizer que ele, na ideia dele, Deus deveria induzir ou mandar o profeta Eliseu fazer dessa forma, porque na mente dele deveria ser dessa forma. Mas nosso Deus é muito maior do que os nossos pensamentos ou do que os nossos desejos. E ainda saiu reclamando mais. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel?
Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. O que faltou para Naamã não receber a bênção? A ira que muitas vezes nós temos, ou a decepção, ou a frustração porque as coisas não acontecem da forma que nós queremos. Muitas vezes nós perdemos bênçãos porque simplesmente achamos que o caminho de Deus para a nossa vida é o que nós traçamos, e não é isso. Ou simplesmente porque ouvimos alguém dizer e não fizemos prova com Deus diante da palavra de Deus. A palavra revelada, como o meu próprio pastor Edivaldo falou no programa do pastor Tiago Salomão, Atalaia de Cristo. Muitas vezes nós achamos que tudo que é liberado para a nossa vida está dentro da Escritura, e se você não fizer prova do Senhor dentro da palavra dele, você sai ludibriado e acha que aquilo que foi falado foi de verdadeiramente um profeta do Senhor. E precisamos julgar a profecia e não o profeta. Então você precisa, dentro das Escrituras, conhecer o que Deus está planejando para a sua vida. E o que Naamã fez foi, por um triz, simplesmente perder algo que Deus já tinha direcionado ao profeta. Por ele achar que, por ele ser um homem de autoridade, era falta até de respeito do profeta não ir até ele e enviar alguém para falar a ele quem somos nós diante da grandeza do nosso Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, a mesma coisa que Naamã, simplesmente desdenhamos do que alguém fala. Por isso que eu falei a vocês no início dessa nossa mensagem. Muitas vezes nós queremos nos automedicar, estou falando na área espiritual. Queremos simplesmente, quando recebemos uma orientação de um servo fiel do Senhor, seja ele um profeta, seja ele um sacerdote, seja aquele irmão de oração que clama, que busca, que sobe o monte, que Deus traz uma mensagem simples para o seu coração. Você entende que é Deus falando, mas simplesmente você acha que por ele ser alguém, até que sem pouca instrução, e você ser uma pessoa, um PhD, um doutor, você não pode receber algo daquela pessoa humilde. Ou daquela pessoa que fala, nós vamos, nós fomos, nós foi, nós vai. E você não vê Deus naquela pessoa. E muitas vezes porque você acha que precisa receber algo grandioso de Deus. Como eu vi essa semana, que uma irmã disse que ela disse a Deus que queria ouvir do profeta botando o dedo no rosto dela e dizendo a ela dessa forma, com autor. Nem sempre Deus vai fazer assim. Mas não é porque é falado de uma forma suave ou não tem os prás que a gente não vai entender que é Deus falando. E nós nos automedicamos e achamos que o que estamos fazendo, Deus está abençoando. Ou que da forma que estamos fazendo, é Deus. Então, o cuidado que precisamos ter todas as vezes que formos consultar, não é nem consultar, mas ir diante de um profeta do Senhor, de um sacerdote do Senhor, não vá desejando que ele diga algo, mas peça a Deus que, se for da vontade dele, que ele use o servo ou a serva dele para falar o seu coração. Mas não queira projetar assim como Naamã, como o profeta tem que falar. Porque quem manda no profeta é o Senhor, quem manda no sacerdote é o Senhor, quem manda no discípulo é o Senhor. E Naamã furioso saiu dali. Eu imagino, sabe, eu conjecturo aqui na minha mente aquela cena de Naamã furioso. E eu creio que muitos Naamãs estão me ouvindo. Pessoas que se enfurecem rapidamente porque as coisas não saem como quer, ou simplesmente porque Deus liberou uma palavra que é naquele momento e esquece de que toda semente, quando ela é plantada, ela passa pelo teste do crescimento até o tempo de ser arrancada. E muitas vezes nós queremos tudo logo no tempo, no nosso tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas no verso 13 diz o seguinte: mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus
e foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Observe, quando você tem ao seu lado pessoas que tragam você a realidade do que Deus está falando através dos servos dele, ou através da palavra dele, porque a palavra do Senhor revelada é tudo o que precisamos. Mas algumas vezes Deus usa os servos deles para falar conosco. Quando temos pessoas ao nosso redor que, ao invés de puxar-nos para baixo, nos faz enxergar o que Deus está falando e nos orienta a caminhar de acordo à ordenança do Senhor, tudo muda. Porque se não houvessem servos que o chamaram de pai e trouxeram ele à realidade e todo aquele sentimento de ódio, de raiva e de ira, naquele momento eu acredito que ele tenha pensado, é verdade, isso é simples, não custa nada eu fazer. E eu creio que cada mergulho de Naamã tenha sido frustrante ou aflitivo, porque ele pensou que no primeiro mergulho já estaria bom. Mas Naamã, não só da lepra ele precisava ser liberto. Ele precisava ser liberto de outras coisas. Naamã precisava se libertar do orgulho. Naamã precisava se libertar, talvez até, meu pastor, o senhor está passando aqui, ele talvez pudesse se libertar da arrogância. Da incredulidade. Também da incredulidade. Sabe? Do excesso de autoridade. Então eu acho que cada mergulho de Naamã, algo o Senhor estava fazendo não só no interno de Naamã, no externo de Naamã, mas também no interno. E quantos de nós, assim como Naamã, no primeiro processo de lapidação de Deus, a gente já quer ver o diamante formado. Só que ainda é o primeiro processo da lapidação. Então que nós possamos entender que cada mergulho de Naamã, para Naamã, até o 6º mergulho, eu acredito que Naamã não tenha enxergado, pastor, aos próprios olhos alguma mudança. Mas o 7º mergulho, que é o número da perfeição, o número 7, quando ele levantou e se olhou, ele pôde contemplar a grandeza do nosso Deus. E assim como nós, quando seguimos a orientação do nosso médico, quando ele nos dá uma medicação e tomamos no horário certo e recebemos o êxito na cura daquela enfermidade, possamos fazer da mesma forma na nossa vida espiritual com Deus. Que nós não observemos que a lepra não saiu, mas que nós entendemos ou possamos entender que para que essa lepra espiritual, às vezes pode nem ser uma lepra espiritual, pode ser apenas um resfriado espiritual. É necessário cumprir e obedecer todas as orientações do nosso Deus. A palavra de Deus, todos os dias, ela nos mostra orientações para que a lepra não venha se alojar no nosso corpo, nem no nosso espírito. Então que você entenda que você tem oportunidade de examinar as escrituras e deixar longe do seu corpo a lepra, longe do seu espírito as enfermidades. Então, não vou lhe dizer faça como Naamã, porque Naamã, antes dele obedecer, ele se irou e poderia ter perdido a bênção. Se não houvesse perto dele pessoas ou servos, talvez adolescentes, não sei, mas até homens, que dissesse a ele: observa, obedeça. Será que se fosse mais difícil o Senhor também não faria? Isso é simples, só mergulhar. Então que você possa mergulhar, mas não no rio, mas que você possa mergulhar nas escrituras do Senhor, examinando, buscando, tendo entendimento. Não corra atrás dos profetas, porque se Deus fizer, Deus vai fazer assim como Deus fez com Naamã.
O profeta vai saber que você está por perto e vai mandar lhe chamar. Não precisa você ir atrás dele, porque é assim que Deus faz. Deus leva o profeta até você. Deus mostra o que você precisa sem você ir e dizer o que você quer. Deus é Deus. Deus conhece todas as nossas limitações e as nossas enfermidades. Mas Deus também sabe do que somos capazes de fazer e o que a nossa mente é capaz de projetar. Então que essa lepra ela não venha ser instalada em nós. Que essa lepra ela não venha acabar com a nossa vida de comunhão com Deus. Que essa lepra não venha destruir a pequena fé que muitos de nós temos. Que possamos nos fortalecer no Senhor. Que possamos nos fortalecer na palavra de Deus. Porque isso é importante. E que não sejamos como Naamã. Não. Que o que Deus nos orientar através dos profetas, através dos pastores, através dos bispos, através dos apóstolos, através dos servos, possamos obedecer e seguir exatamente como nos orientou. Porque se são verdadeiramente servos do Senhor, a lepra vai desaparecer. Amém? Que Deus possa abençoá-los poderosamente e que vocês possam ter gostado dessa nossa mensagem, porque eu digo a vocês uma coisa: eu estou muito contente em servir a Deus e eu espero que você também esteja. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém.